né, um texto que Paulo envia à igreja de Filipe, né, e Paulo, como sempre, perseguido, Paulo, como sempre, sofrendo, Paulo, como sempre, da maioria das suas cartas, ele escreve preso em algum lugar. E quando a gente olha um texto desse, de alguém que está preso, alguém que está sofrendo, alguém que está passando por dias de tribulação, dias de lutas, não dias normais igual aos nossos, não dias que a gente muitas vezes celebra quando nós temos um aumento, né, ou quando nós realmente compramos uma casa e ficamos tão alegres porque faz parte da nossa vida, da nossa sociedade, quando compramos um carro, né, mas alguém que na sua vida era Cristo, a sua vida era levar o Evangelho para frente, a sua vida era anunciar a verdade, a sua vida era falar sobre Cristo o tempo todo, a sua vida, a palavra a qual ele anunciou, o levou para a cadeia, para a prisão por várias vezes, a palavra que foi anunciada através da vida dele, por muitas vezes ele foi castigado, ele apanhou, ele foi muitas vezes deixado como morto, mas ele tinha um alvo na vida dele. Paulo, dentro da prisão, ele escreve que ele quer, muitas vezes, ele quer continuar sofrendo pelo Evangelho, que ele quer passar por dias piores ainda, porque ele não se sente digno de ter o mesmo sofrimento que Jesus teve. Alguma coisa que, se a gente colocar no nosso dia a dia, você vai falar assim, mas esse tal de apóstolo Paulo, ele era louco, né? Esse tal de apóstolo Paulo, ele não era normal, porque a sua vida era Jesus. Tudo para ele era perda, mas a vida em Cristo Jesus era o que importava. E quando a gente começa a pensar qual é a realidade, qual é o motivo que Deus nos põe nessa terra, qual é o chamado que Deus tem para nós, meu irmão, o que Deus tem para você é a eternidade. Deus te chamou para você ir para a eternidade. Deus te chamou para você ser representante do reino nessa terra. Deus te chamou para você ser filho dele, viver como filho. Deus te chamou para você largar suas vestes de escravo. Deus te chamou para você não estar mais preso pelos envolvimentos satânicos do diabo que te prendeu com o pecado. Deus te livrou de tudo isso e te deu uma nova vida. Sabe para quê? Para que você possa desfrutar do melhor do Senhor nessa terra. Para que você possa ir para a eternidade. O Senhor te chamou para você viver a eternidade. O Senhor nos põe como uma igreja que não pertence, que não somos cidadãos dessa terra, mas a Bíblia nos fala que nós somos cidadãos dos céus. Mas quando a gente começa a olhar a história de Paulo e começa a ver os discípulos, os seguidores de Jesus, na minha cabeça, não sei se na sua, quando você lê a Bíblia, eu começo a pensar, mas qual o motivo que Deus tem para nós nessa terra? Qual o chamado que Deus tem para nós? Para que o Senhor te colocou neste lugar? Meu irmão, Jesus te chamou nessa terra para você ser Jesus, ser Cristo nessa terra. Você deve ser Cristo neste lugar. Você foi convocado para ser participante dele, do Senhor, representante dele nessa terra. Deus não nos chamou somente para construirmos um reino nosso, mas sim construir o reino dele. O reino que nos levará à eternidade. Deus nos chamou não somente para coisas da terra. Meu irmão, é tudo muito legal, na verdade. Muito legal tudo que acontece, mas sabe, a nossa vida não pode somente pertencer a isso, se prender a isso. Nós devemos entender que a palavra do Senhor nos ensina sobre seguir a Ele. E tantos homens, tantas pessoas sofreram. Paulo, para a sua vida toda, ele passou sofrendo, apanhando, um alto preço ele pagou, para que a palavra do Senhor fosse chegar até nós. Sabe, meu irmão, a palavra do Senhor, a Bíblia que nós temos, ela foi paga com sangue de pessoas que serviram o Evangelho. Para nós termos a palavra do Senhor hoje, que está na sua mão, esses 66 livros, né, essa biblioteca que você tem nas suas mãos, homens honestos, justos, homens que eram santos, seguidores de Cristo, eles deram a sua vida e sofreram a sua vida todinha, para que nós tivéssemos ela hoje em nossas mãos. A oportunidade de estar nessa igreja hoje, servindo a Deus e adorando ao Senhor, alguém ou não, uma pessoa não, mas dezenas de milhares de pessoas, elas morreram, elas sofreram, elas apanharam, elas perderam a sua vida, para que um dia nós tivemos a oportunidade de adorar o Senhor nesse lugar.
Sabe, meu irmão, eu fico na minha cabeça pensando, e o que nós temos feito com esse privilégio? Saber que, por causa dessa palavra, milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas sofreram, por causa dessa estrutura de igreja que nós temos aqui, para que nós recebêssemos a verdade, milhares de pessoas sofreram. Eu não sei o que te passa no seu coração, mas no meu coração me causa um grande incômodo. Saber que hoje, nesse mesmo momento, tem cristãos presos, apanhando, chorando, sendo tirados da sua própria família, porque eles resolveram largar tudo para anunciar a verdade, para levar a palavra do Senhor. E muitas vezes nós nos perdemos por coisas, situações, nos perdemos por problemas, e começamos a ver que passamos tempo fazendo tantas coisas, e muitas vezes nós esquecemos do que o Senhor nos colocou, o que o Senhor nos chamou, o propósito do Senhor nessa terra para você. Meu irmão, não existe maior privilégio do que servir a Deus, e muitas vezes nós deixamos de lado, nós esquecemos desse privilégio, nós esquecemos de todo esse evangelho que sofreu para chegar até nós. Eu quero compartilhar um pouco mais sobre a vida de Paulo. Se você, lá em Filipenses, mesmo texto que nós lemos, Paulo ele fala assim, mas o que era para mim era lucro. Eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. E mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E é o que o termo aqui bem pesado, e fala, e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Paulo, um homem sábio, um homem que era conhecedor das leis, da Escritura. Paulo é uma pessoa que saía em cima da sociedade, porque era uma pessoa de repente que possuía alguns bens. Mas Paulo aqui está falando assim, olha, eu deixo tudo de lado, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, por quem eu perdi todas as coisas. Meu irmão, Paulo, na sua vida, ele passou a sua vida e ele perdeu tudo por amor a Cristo. Ele perdeu tudo que ele tinha. Quando a gente fala sobre perder, meu irmão, não é agradável, não é legal, não é gostoso falar sobre, eu perdi alguma coisa, ou eu deixei de lado porque eu acreditava em tal coisa. Não, a gente passa a nossa vida, a gente quer conquistar, é aquilo que é um DNA que é dentro de nós queremos conquistar e conquistar. Mas quando a gente fala sobre perder alguma coisa, não é tão interessante. Mas Paulo está falando assim, olha, eu perdi tudo por amor a Cristo, eu perdi tudo que eu tinha para servir ao Senhor. Infelizmente é um texto, meu irmão, que muitas vezes a gente começa a pensar, mas por que eu sirvo a Jesus? Se eu tivesse que perder alguma coisa para servir a Jesus, eu perderia. Será que eu amo o Senhor ao ponto de perder algumas coisas? Será que eu amo o Senhor ao ponto de negar algumas coisas para servir a Ele? Será que eu amo o Senhor ao ponto de negar as atitudes que eu estou vivendo? Será que eu amo o Senhor ao ponto de negar o meu passado e viver um novo tempo com o Senhor? Sabe, hoje infelizmente nós vemos uma igreja, não digo o contexto nosso como igreja Peniel, mas uma igreja fora do país, onde as pessoas vão para a igreja porque elas entendem, elas veem que o sinônimo de igreja é ganhar, é ser abençoada, enquanto a palavra do Senhor nos ensina que eu estou aqui para servir ao Senhor, para ser escravo do Senhor. Esses irmãos sofreram, esses irmãos apanharam. A palavra do Senhor fala lá em João 3,30, convém que eu diminua para que o Senhor cresça. Para que o Senhor cresça na minha vida, eu preciso diminuir, eu preciso ser menos. Para o Senhor crescer na minha vida, eu preciso deixar algumas coisas de lado. Será que nós temos se preocupado? Sabe, meu irmão, enquanto o mundo está brigando por dinheiro, por poder, por conhecimento, sabe, para seguir a Cristo, Paulo considera tudo como esterco. Os irmãos sabem o que é esterco, não é uma coisa que vale alguma coisa.
Mas o Paulo falou, tudo que eu conquistei, tudo que eu tive, tudo que eu corri a minha vida toda atrás, tudo que eu possuí, tudo que eu acumulei, tudo para mim isso é como esterco, não tem valor, não tem poder. O que importa é ter a minha vida servindo a Deus. Paulo, ele tem entendimento que tudo que ele conquistou, uma hora vai passar, mas o que importa é chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu passei a minha vida e eu acumulei coisas para o reino. Senhor, eu honrei o Senhor com a minha vida, eu jejuei, eu orei, eu ganhei vidas para o Senhor, eu discipulei pessoas. Aqui ó, tá o que eu fiz. Sabe, meu irmão, essa é uma pregação que muitas pessoas não querem ouvir, e nós não gostamos. Mas Paulo está falando, tudo eu considero como esterco. Nós não podemos ter um mundo, meu irmão, e ter Deus junto. Ou nós servimos a Deus, nós servimos ao mundo. Ou nós servimos ao Senhor, ou servimos ao mundo. Em Hebreus 10, 33, 36. Hebreus 10, do 33 ao 36, diz assim: algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-lhe-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Eu lembro que quando eu fui fazer um trabalho missionário na Malásia, há 10 anos atrás, quase, e eu lembro que a Malásia é um país muito islâmico, muito muçulmano, e nós fomos numa área pobre da Malásia, muito simples, e eu lembro que era um lado numa montanha que nós caminhamos, e casas muito simples, e a maioria daqueles lá eram tudo homens, pessoas cristãs. E do outro lado, tinha umas casas bem bonitas, todas organizadas, com antena parabólica e tudo aquilo diferente, uma montanha, outra montanha. E nós perguntamos para os líderes que estavam lá, né, e o que quer dizer? Né, por que essa diferença? Ele falou assim, olha, quando você nega o Islã aqui, quando você é cristão, e você nega o cristianismo, e você aceita lá, eles te dão aquela casa, te dão aquele lugar. Mas se você serve a Jesus, você não consegue arranjar um emprego bom. Mas se você serve a Jesus, você muitas vezes não consegue casar. Se você serve a Jesus, você não tem uma casa decente. Mas se você nega Jesus e aceita lá, você merece morar lá. Eu comecei a pensar, meu irmão, né, esse texto, ele reflete, quando nós lemos Hebreus 10, 33, 36, quantas pessoas, na época de Paulo, já sofriam e recebiam seus insultos, eles eram humilhados e tiravam tudo o que eles tinham, eles eram confiscados os seus bens que eles possuíam, e aquilo que eles recebiam, confiscando os seus bens, o texto fala que eles recebiam de uma forma alegre, porque sabiam que a sua recompensa não era uma recompensa terrena. Meu irmão, a sua recompensa não é terrena, a sua recompensa está no céu. A sua recompensa está no Senhor Jesus. A sua recompensa está na eternidade. Talvez hoje você é humilhado. Talvez você hoje, né, no termo que usamos, sofre bullying. De repente você já foi passado por trás porque você é cristão. Já fizeram coisas contigo porque você honrou o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala assim, aquele que negar a mim, eu negarei diante do Pai. Mas aquele que me honrar, eu reconhecerei diante do Pai. Se você está vivendo a sua vida fiel diante do Senhor, meu irmão, quero dizer que o Senhor vai te reconhecer e Deus vai te recompensar. Deus vai recompensar a sua vida. De repente você passa a sua vida pensando, eu estou servindo ao Senhor, eu estou sendo fiel a Deus, mas nada está acontecendo, meu irmão. Eu quero te falar uma coisa, que um dia, quando chegar na eternidade, você vai ver aquilo que você fez diante do Senhor e Deus vai te recompensar. Você vai ver que valeu a pena servir a Deus. Paulo
No seu texto também, ele fala sobre sofrimento. Não somente que ele perdeu aquilo que ele tinha, mas também que ele sofreu muito. Filipenses 3, versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Paulo, ele quer reconhecer, ele quer estar mais próximo, ele quer ser participante da mesma forma que como ele teve em sua morte. Como eu falei, de repente para nós essa aqui é a maior loucura, mas como? Jesus foi crucificado, Jesus foi humilhado de uma forma gigante, foi humilhado demais. Como alguém quer ser como ele? Como alguém quer sofrer como ele? Eu não sei, meu irmão, mas pergunta para aquele irmão que vai para o Iraque pregar o evangelho, o que acontece com ele? O irmão vai para o Iraque pregar o evangelho, mas por que ele vai pregar? Porque acho que o shopping é bom lá. Não, porque lá no Iraque lá tem um oásis bem legal, um paraíso. Não, meu irmão, lá tem bomba. Sabe o que é bomba? Prum! Explode. As pessoas morrem. Não, eu vou lá para o Afeganistão pregar o evangelho porque está precisando de gente lá, porque eu não sei. Não, meu irmão, é sofrimento. Pessoas até hoje sofrem, como falamos, por causa dessa palavra. Paulo, ele não se achava digno de poder viver e não sofrer como Cristo. Sabe, muitas vezes a gente murmura, meu irmão, por muitas coisas. A gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar. Para que Cristo venha crescer na sua vida, é necessário passar muitas vezes por sofrimentos e humilhação. Eu não sei se você sabe, mas 550 pessoas morrem todos os dias por amor a Jesus. Todos os dias. Quer dizer que 23 pessoas morrem todas as horas por amor a Jesus. Desde que a gente começou o culto, meu irmão, pelo menos uma pessoa já morreu por amor a Jesus. Não sei se vocês sabem, mas recentemente, em um lugar lá em Chibok, na Nigéria, mais de 200 meninas, elas foram sequestradas para serem como prostitutas, meninas cristãs, evangélicas. 13 mil igrejas destruídas só em uma única região. 23 mil pessoas mortas por causa da palavra do Senhor. E em Hebreus 11, 24 e 26 fala assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Meu irmão, Paulo, quando ele servo do Senhor, a Bíblia fala que ele foi castigado, ele foi preso, ele apanhou, ele foi torturado, ele passou fome, ele passou sede, ele passou por naufrágio, frio, calor, mas ele continuava falando: eu quero conhecer ao Senhor, eu quero ser participante dos seus sofrimentos, como o Senhor o tornou em sua morte. Quantos de nós estamos dispostos a sofrer pelo Senhor? Quantos de nós estamos dispostos a passar por dias difíceis pelo Senhor? Eu não sei você, mas quando você passa por uma tribulação, o que você faz? Quando você passa que você é injustiçado por alguma coisa, qual a sua reação? A quem você pragueja? O que você fala para Deus? Qual a sua reação quando você passa dias difíceis? Eu não quero mais saber de servir a Deus. Eu não quero mais saber de participar da igreja, porque me falaram que eu ia ser abençoado, me falaram que ia dar tudo certo, me falaram que ia ser dessa forma. Mas, meu irmão, nós começamos a esquecer que, como eu falei, o nosso lugar não é esse lugar. Aquilo que você passa, a sua tribulação são passageiras, as suas lutas são passageiras. O choro que você passa, que você chora hoje, meu irmão, é passageiro. Quando você vê que você vai estar se alegrando na presença do Senhor outra vez. A sua tribulação pode durar um dia, pode durar 2 noites, pode durar um mês, pode durar um ano. Mas, meu irmão, eu quero te falar uma coisa: a vitória, ela vem em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai te dar vitória.
Mas para isso você precisa confiar. Para isso você precisa se entregar ao Senhor. Para isso você precisa entender que o Senhor está contigo em todos os momentos. Mesmo que você não consiga aqui, mesmo que você de repente não veja aqui nessa terra, mas eu sei que você verá um dia junto ao Senhor. Porque nós estamos vivendo, qual é o motivo que o Senhor nos colocou aqui, qual é a realidade? Por último, irmão, nós estamos aqui, mas nós precisamos buscar mais o Senhor. Nós precisamos estar mais próximos do Senhor. Nós precisamos nos alcançar uma intimidade maior com o nosso Deus. Nós precisamos chegar mais próximo daquilo que Ele tem para nós. O texto de Filipenses 3, do 12 ao 14, continua: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que ficaram para trás, e avançando para o que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Irmão, todos nós tivemos um passado, todos nós tivemos alguma coisa em nossas vidas, mas esquecendo daquilo que se ficou para trás, esquecendo aquilo que passou na sua vida, você precisa olhar para frente, olhar para o chamado que Deus tem na sua vida, o plano que Deus tem para você, o que Deus colocou nas suas mãos. Sabe, a gente precisa passar a vida toda buscando viver em santidade com Deus, um compromisso com o Senhor, uma intimidade maior com Deus, passar a nossa vida chorando diante do Senhor, querendo agradar ao Senhor, se compromissando com a palavra, com a verdade. Sabe, irmão, você foi aceito por Jesus. Você foi aceito pelo Senhor. Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que Satanás tem colocado contra você. Põe a sua vida, meu irmão, e busque o melhor de Deus. Lá em Hebreus 12, versículo 1 ao 3, também fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquilo que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não canse e nem desanime. Meu irmão, nós precisamos ter nossos olhos fitos em Cristo Jesus. Nós precisamos manter nossos olhos olhando para Ele o tempo todo, olhando para o Senhor, não desviando nossos olhos dEle, não desviando daquilo que Ele tem para nós. A Bíblia fala a história de Pedro, quando Pedro está andando sobre as águas e ele pede ao Senhor para andar sobre as águas, ele começa a andar e de repente ele vê a multidão de água que tem em volta, as ondas, a tempestade. O texto fala que ele começou a afundar porque ele olhou para aquilo que estava em volta, tirou seus olhos de Jesus. Por muitas vezes nós começamos a tirar nossos olhos de Jesus, nós começamos a tirar nossos olhos, começamos a olhar para as coisas em volta, começamos a olhar para os problemas que nos estão em volta de nós, para as situações, olhamos de repente para aquilo que é bom demais, e esquecemos um compromisso que o Senhor colocou em nossas vidas, num chamado que Ele colocou para você, para um propósito que Ele chamou a sua vida. Nós esquecemos do propósito que o Senhor colocou. Eu quero terminar com um texto de Romanos 8, 35, 39. Romanos 8, 35 ao 39. Romanos 8, 35 ao 39 fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro.
Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, meu irmão, nada pode nos separar. Meu irmão, Deus chamou para alguma coisa maravilhosa. Deus chamou para alguma coisa específica. Deus não te chamou neste lugar para você somente vir ao culto, participar. Não, Deus chamou para um propósito. Eu quero falar aqui, no meio dessa chegada, como eu disse, milhares de homens e mulheres, por causa do propósito, foram mortos, foram assassinados. E hoje Deus coloca esse mesmo propósito em nossas mãos. Essa mesma responsabilidade nas suas mãos, de anunciar a verdade. E o que você vai fazer? O que você vai fazer com a responsabilidade que Deus colocou em suas mãos? Se é que ao terminar esse culto você vai colocar no seu bolso as suas mãos e você vai para casa. E você vai dormir com a sua consciência nunca mais pensando naquilo que foi tratado hoje, ou somente no próximo culto, quando falarem do assunto. Ou se é que quando você sair deste lugar, você diz: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor me use mais. Eu quero que o Senhor me use outra vez. Eu não quero deixar que o chamado que Deus colocou na minha mão, o propósito que Deus colocou na minha mão, morra. Eu quero que você feche seus olhos, vamos orar. Aleluia. Senhor, nós temos tantos erros, Senhor, tantas falhas. Senhor, nos perdoa, Senhor, por isso. Nos perdoa, Senhor, porque tantas vezes nós somos tão egoístas, Senhor, a ponto, Senhor, de esquecer, Senhor, do propósito, Senhor, que nós fomos chamados. Senhor, de esquecer, Senhor, que o Senhor morreu por nós naquela cruz, de uma forma brutal, vergonhosa. O Senhor foi humilhado, sabendo, Senhor, que aquele não era o teu lugar, Jesus, que era o meu lugar, Senhor, que era o nosso lugar. O Senhor nos amou, Senhor, de uma forma, Senhor, que não tem como medir. Senhor, que essa verdade, essa palavra, Senhor, venha ecoar nossos corações. Senhor, da mesma forma que Paulo, Senhor, ele foi morto e passou a sua vida, Senhor, na prisão, por amor a Cristo. Senhor, que o Senhor nos ensine a entender o privilégio de servir ao Senhor, a responsabilidade da palavra que nos dá em nossas mãos, que nós somos o povo escolhido pelo Senhor, a nação eleita do Senhor, o povo adquirido do Senhor, filhos do Senhor, e muitas vezes nós não damos importância alguma. Senhor, lembra daqueles missionários, Senhor, que estão no campo, sofrendo, chorando, Senhor, de repente agora, tendo, Senhor, suas famílias, sendo separados das suas famílias, porque resolveram anunciar a verdade, Jesus, porque anunciaram negar a sua própria vida para servir e para amar o Senhor. Senhor, que a mesma consciência de amor, que a mesma consciência de compromisso com a verdade do Evangelho venha cair sobre nossos corações, que a mesma realidade, Jesus, que o mesmo, Senhor, pensamento, Senhor, desses homens que estão se dando pela verdade, que possa entrar em nossos corações, e saber que tem pessoas morrendo, Senhor, anunciando essa verdade, enquanto nós estamos segurando e guardando, Senhor, e não fazendo nada com ela. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós como igreja. Queria te pedir, se você colocasse de pé,
Vamos adorar o Senhor. Nós estamos aqui para adorar a Ele. Meu coração eu entreguei a Ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu quero ser uma canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Eu quero ser uma canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Eu quero ser uma canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Eu quero ser uma canção, que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Senhor, nos capacita, Senhor, para a tua obra, Senhor. Capacita, Senhor, nosso coração para servir o Senhor. Senhor, tira toda a indiferença que há no nosso meio. Senhor, todo sentimento que não vem do Senhor, que o Senhor arranque. Que o único sentimento, Senhor, seja de anunciar a tua verdade, seja de somar para o teu reino, seja, Senhor, de resgatar vidas que estão se perdendo, Senhor, em todos os cantos dessa cidade, em todos os cantos do nosso país, de todos os cantos do mundo, Senhor. Senhor, que o mesmo compromisso de homens e mulheres que estão lá fora, Senhor, morrendo nesse momento, que esse mesmo compromisso, Senhor, venha vir, Senhor, sobre nós. Saber, Senhor, que nós somos chamados da mesma forma que eles foram. Que o Senhor nos deu, Senhor, a autoridade de pregar da mesma forma que o Senhor deu a eles. Que o Senhor nos use. Traga um sentimento de paixão por servir ao Senhor. Coração, Senhor, que estão frios, que o Senhor aqueça outra vez. Vidas que estão mortas espiritualmente, que o Senhor traga a vida outra vez. Pessoas, Senhor, que estão se perdendo, Senhor, por problemas, Senhor, que o Senhor está, Senhor, outra vez libertando e trazendo vida, soprando o Espírito Santo. Toca, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala o Senhor em nome de Jesus.